Oi, eu sou Gisele Francis e na devocional de hoje vamos estudar o Salmo 24. Agora, o que você vai fazer? Isso aqui, gente, é uma devocional, não se esqueçam, tá? Então, dá uma pausa no vídeo para você poder orar, colocar um louvor ou cantar para você se preparar para poder estudar a palavra de Deus, tá? Então, dá uma pausa aí agora e depois você volta para a gente começar. Então é isso que o Salmo 24 está dizendo, que a gente precisa agir corretamente, além de não falar mal dos outros, pois é também não adorar outros ídolos a não ser a Deus. Não vou entrar no mérito de imagens, eu vou entrar no mérito de adorar outras coisas que não seja Deus. Às vezes tem gente que adora coisas materiais, adora uma pessoa, adora coisas da vida, enfim, e não deixa Deus ser o centro da sua vida. E a gente precisa tomar esse cuidado. O que mais que fala aqui? Do coração limpo, né? Da gente ser correto e agir, e ter um coração limpo, agir e limpo no pensar. É complicado porque a gente sabe que o pecado existe, a gente sabe que o inimigo existe, que acontece situações em que realmente é difícil manter essa pessoa correta, de não pensar mal, de não falar mal, enfim. Isso aqui, gente, é uma constância. Muita gente fala que agir correto, é porque eu não roubo, porque eu não faço isso, eu faço aquilo, blá, blá, blá. Mas tá aqui, ó. Tem os 10 mandamentos, tem os princípios da Bíblia. Agir corretamente é o que está escrito aqui. E é só lendo, é só estudando que você vai saber o que você deve fazer. Agora, em que situação que Davi estava para ele escrever isso daqui? E aí a gente vai ver no livro de estudo, para a gente poder entender o que estava acontecendo ali. E aí aqui, ó, que tem os versículos e logo aqui embaixo tem explicando. E vamos lá, Salmo 24. Aqui tá falando, ó, que é uma liturgia em cortejo e ele dá várias outras referências, mas eu vou me atentar aqui. Se você tem sua Bíblia de estudo, pega isso aqui, anota, vai lá e confirma para você poder ter noção do que tá falando. E aí aqui tá falando, ó, que é uma liturgia que celebra a entrada do Senhor em Sião, composta ou para a ocasião em que Davi trouxe a Arca de Jerusalém. Se você não sabe o que é isso, como assim que Davi trouxe a Arca para Jerusalém? Fica lá em 2 Samuel 6, esse momento em que Davi trouxe a Arca de Jerusalém. Pode ser também uma liturgia para uma festa que comemorava esse acontecimento. Então por isso que Davi fez essa música, para celebrar esse momento tão precioso de trazer a Arca. É provável que tinha sido colocada lado a lado com o Salmo 23, por definir quem poderá entrar no santuário. Faz muito tempo que a igreja está usando esse salmo em celebração da ascensão de Cristo a Jerusalém celestial e ao santuário nas alturas. Você pode ler também Salmo 47, que fala sobre isso. Falando realmente da vinda de Jesus, falando desse momento em que Deus vai voltar para buscar a tua igreja. Muitas igrejas usam o Salmo 24 para isso. Do versículo 1 ao 2 está falando que tem um prelúdio, talvez falando por um levita. Proclama o Senhor como Criador, sustentador e dono do mundo inteiro e, portanto, digno da adoração e da lealdade, referente como o Rei da Glória. Identificando, que Ele é o Criador de tudo. É Ele que te criou, é Ele que criou o mundo, é Ele que fez tudo. Ainda falando sobre o versículo 1, a terra e tudo que nela existe. Quanto ao emprego por Paulo dessa declaração lá em 1 Coríntios 10 que a gente já leu, só que aí é o versículo 25 e 26. O 2 é o eco de Gênesis, é a metáfora tirada da fundação de uma cidade ou de um templo, do mesmo modo que um templo, a terra foi retratada tendo fundamentos e colunas. Então aqui está dizendo que Deus é que fez tudo isso, Deus, Ele fez uma estrutura, fez uma coluna, então que a gente possa ser essa estrutura, essa coluna referente ao que Deus tem para nós, ao que Deus é, que Ele é o Rei, que Ele é a glória e que a gente tem que louvá-lo, que a gente tem que prestar culto a Ele, entendeu? Aí tu vai falar agora sobre o versículo 3 ao 6, que é a introdução a respeito de que poderá entrar no santuário, provavelmente falada por um sacerdote.
falando aqui do versículo 4 sobre as mãos limpas. É umas ações sem culpa, coração puro, atitudes e motivos corretos. Jesus disse que os puros de coração verão a Deus. E aí levanta as mãos aos céus, adorar ou confiar em Deus. Quanto à alma, não é para a gente adorar deuses falsos ou falsamente, por isso inclui uma preocupação, que aí ele pede para ler aqui alguns versículos de Êxodo 20, Levítico 19, Jeremias 5, que fala mais ou menos sobre essa situação em que nós devemos ter as mãos limpas. É toda uma história, tá? Tem um significado muito forte de você ter as mãos limpas, de você se purificar para poder então reconhecer a grandeza do Senhor Jesus. Versículo 5, falando sobre a justiça. Aqui o fruto da vindicação como um tratamento justo da parte de Deus, fiel. Portanto, aqui é um sinônimo das bênçãos. Então aqui é a questão de Deus nos abençoar, trazer a sua justiça, se a gente agiu corretamente, se a gente teve esse coração puro para nos salvar. Versículo 6, que aqueles que é a geração de Jacó, tá dando menção da geração de Jacó, e aí logo depois o versículo 7 ao 10, que é anunciando que o Rei da Glória se aproxima, talvez falando pelo rei na dianteira dos israelitas, com chegada do Senhor no seu santuário em Sião, que completa sua marcha a partir do Egito. O Senhor dos exércitos, o Senhor valente nas guerras, triunfou sobre todos os seus inimigos e agora chegou vitorioso à sua cidade. É igual Davi, Davi ele lutou muito. O seu lugar de descanso. A partir daí, Jerusalém é a cidade real do reino de Deus. E Davi tinha muito essa experiência, de poder lutar e vencer as guerras em nome de Deus. Abram-se, aí o versículo 7. Abram-se, ó portais, abram-se, para receber com júbilo o vitorioso Rei da Glória. Portais, a referência pode dizer respeito às portas da cidade ou do santuário. A portas é o sinônimo dos portais, e não neste caso as portas dentro dos portões, como em Jeremias e Samuel, capítulo 21. Os portais são personificados visando ao efeito dramático, que assim como em Isaías capítulo 14, 31 vai mencionar. O Senhor, aí lá no versículo 10, o Senhor dos exércitos aqui fica numa posição culminante, que é para realmente a gente reconhecer que o Senhor dos exércitos, ele é o rei, ele necessita, a gente precisa dar essa glória a ele porque ele é o rei. Tem alguns materiais que é muito mais profundo sobre o Salmo 24, tanto que você pode pesquisar na internet ou pesquisar em outros lugares. Esse estudo, essa devocional possa abençoar a sua vida, para você ter esse sentimento de agir corretamente, de você não falar mal de ninguém, de você buscar reconhecer esse Rei da Glória, quem é esse Rei, e que você pode entrar na presença dele, mas você precisa ter o coração limpo, porque só com coração limpo é que você vai poder então ver a Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa devocional. Um beijo, fica com Deus.